Professor Fernando? Eu estou aqui, eu só vou tentar conectar no computador, porque eu estou no celular, para ficar mais fácil. Mas podem começar, que eu estou ouvindo tudo, está tranquilo. Tudo bem. Bom, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar agora a banca de defesa e arguição do candidato Rodrigo Luiz da Silva Versiani, dissertação intitulada O Controle da Publicidade Infantil de Alimentos, Hermenêutica à Luz do Direito Fundamental de Proteção à Criança com Absoluta Prioridade, do curso de mestrado em Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Na banca, temos a honra de contar com a presença da professora doutora Roberta Densa. Professora Roberta é doutora em Direitos e Coletivos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, pesquisadora e autora de obra de referência na temática da dissertação que vai ser apresentada hoje, relacionada à proteção jurídica da criança consumidora. Também temos a honra de contar com o professor Dr. Fernando Rodrigues Martins. O professor Fernando possui mestrado e doutorado em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professor efetivo da graduação e da pós-graduação estrito sensu aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Professores, é uma grande honra tê-los conosco nesta banca na tarde de hoje. Ao candidato Rodrigo. Rodrigo, você terá o tempo regimental para fazer a exposição da sua pesquisa, do seu trabalho, da sua dissertação, e após será dada a palavra aos membros da banca para arguição. Você já está pronto para iniciar? Sim. Então, com a palavra, o candidato Rodrigo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar primeiramente a presidente da banca, professora Aquila Pacheco Ferreira, professora Alberta Densa, agradecer imensamente ela ter aceitado o convite. Para mim foi uma honra, é uma honra tê-la na minha banca. Professor Fernando Rodrigues Martins também, muito querido. É uma honra estar com vocês nessa noite, apresentando aqui a minha dissertação. Pois bem, a minha dissertação é relacionada à publicidade infantil de alimentos. Preciso relatar aqui antes que o que me levou à pesquisa desse tema, primeiramente foi por sofrer uma situação dentro da minha família de um quadro de DCNT infantil. E verificando também a questão da publicidade abusiva em relação a várias situações, mas principalmente a publicidade infantil de alimentos. E com isso, desenvolvi o meu trabalho através com 3 capítulos, e no primeiro capítulo abordei o direito fundamental de proteção à criança, vem no artigo 227 da Constituição, o artigo 226 também, a proteção da criança no plano internacional, as declarações internacionais, Declaração de Genebra, dentre outras, e também a declaração, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e outras declarações. E no plano nacional, falamos aí a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, também do Estatuto da Primeira Infância, e abordamos também a questão do direito fundamental à alimentação adequada, que ela é indissociável também ao direito à nutrição e à saúde. E no capítulo 2º, nós falamos sobre a publicidade da sociedade de consumo, abordando aí o princípio da liberdade de expressão, falamos também a respeito o posicionamento nosso a respeito da não aplicação desse princípio da liberdade de expressão à publicidade infantil. Entendemos que a publicidade infantil, ela está, na verdade, a publicidade ela está vinculada ao princípio da liberdade econômica. Falamos também sobre os princípios da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, o princípio da identificação, da veracidade, o princípio da não abusividade, das normas secundárias também, como a resolução do CONANDA, a resolução 163 do CONANDA, que foi questionado por várias vezes a constitucionalidade dessa resolução, mas pelo setor publicitário, mas vieram pareceres a respeito da constitucionalidade dessa resolução.
Também falamos sobre a ineficiência da autorregulamentação publicitária, uma vez que os setores específicos não se conscientizaram a respeito da abusividade e da situação lesiva à criança, né? Também a respeito do descumprimento dos acordos firmados entre as empresas. O que falamos também a respeito nesse capítulo foi a respeito do artigo 37, parágrafo 2º do CDC, onde fala que é abusiva publicidade que desrespeita, não respeita a insuficiência de julgamento da criança. E no terceiro capítulo, nós falamos sobre as estratégias de marketing infantil. E muito interessante que, ao longo da pesquisa, fui constatando estratégias que até então não conhecia, como o neuromarketing, o marketing sensorial, onde explora os 5 sentidos da criança. Na verdade, não só da criança, mas é uma forma de estudo de como é o comportamento do consumidor para poder criar as estratégias de marketing. Isso me chamou muita atenção. Inclusive, ao longo dos estudos, eu verifiquei também que sobre o desenvolvimento cognitivo da criança, de Piaget, e lá tinha uma pesquisa interessante sobre o efeito de 30 segundos. Esse efeito, eu lembro que foram reunidas 46 crianças, e ali passaram filmes para eles, uma parte com publicidade de alimento, uma parte das crianças, outras já não assistiram essa programação com publicidade, e apenas 30 segundos de publicidade influenciou no consumo do produto, né? Geralmente é um produto de baixo valor nutricional, ultraprocessado. E também nós falamos aqui no terceiro capítulo sobre a publicidade invisível, a publicidade por afeição, inclusive a respeito dos youtubers mirins, é um assunto que foi explorado pela professora Roberta no artigo essa semana, muito interessante, por sinal. E a questão também dos love makers, nos Estados Unidos existem essa estratégia de criar esse vínculo emocional com as crianças. Eu me lembrei agora de uma banda que tem hoje, acho que é o Now United, se eu não me engano. E na nossa época, antigamente, tinha outros influenciadores, só porque não eram tão vinculados a produtos como hoje, que acabam induzindo, né, as crianças à aquisição. E nós também, nesse terceiro capítulo, verificamos uma relação muito grande entre a publicidade infantil de alimentos e o aumento, né, da obesidade, das doenças crônicas não transmissíveis também, e também a incidência de câncer. São situações muito preocupantes. E ao longo da pesquisa, eu fiz um levantamento de vários artigos científicos também, saindo um pouco do direito. Eu fui para o lado da saúde, também da medicina, e verifiquei que é uma situação muito preocupante, porque casos de câncer, casos de problemas coronarianos, problemas de asma, inclusive, eu não imaginava que poderia a obesidade infantil ocasionar asma. E outras mais, né? E nesse mesmo capítulo, a gente demonstrou posicionamentos de outros países, como a França, como o Reino Unido, que já tem regulamentado e proibido esse tipo de publicidade direcionada ao público infantil, especialmente publicidade de alimentos. E, a partir de tudo isso, nós verificamos que existe uma legalidade patente, né? Inclusive, o julgamento do RESP 155/8066 é uma decisão paradigmática da hora do Schreck, esse caso que realmente ele reconheceu a ilegalidade, a abusividade da publicidade infantil de alimentos, né? Era uma venda casada, no caso, e a partir daí, buscando uma resposta para o controle da publicidade infantil, nós enxergamos na função preventiva da responsabilidade civil, sem
dispensar, né, sem deixar de levar em conta seu fundamento repressivo, mas levando em conta que o Código de Defesa do Consumidor ele é todo norteado pelo princípio da prevenção. E, ao longo da pesquisa, eu fui verificando que não só o artigo 37, mas o artigo 6º, inciso 1º, o artigo 8º, o artigo 10º, a gente percebe que todo o Código de Defesa do Consumidor ele é norteado pelo princípio da prevenção. E, com isso, vislumbrei a possibilidade de utilizar a responsabilidade civil preventiva. Para que, antes que ocorresse esse dano à saúde das crianças, através de ações coletivas, vejo uma situação de eficácia através dessa função da responsabilidade civil preventiva para poder coibir essa publicidade e também, levando em consideração, para refutar aquele argumento do enriquecimento ilícito, destinar as indenizações para os fundos de defesa dos direitos difusos. Aí me veio à cabeça, ao longo da pesquisa, mas o que poderia ser feito? A destinação desses valores para programas de redução das doenças crônicas não transmissíveis, para poder também incentivar uma vida saudável, e várias situações que poderiam ser destinadas essas indenizações. E não somente a função preventiva, mas também outros instrumentos importantes seriam as tutelas inibitórias materiais, prevista lá no artigo 12 do Código Civil, o artigo 84 do Código de Defesa, parágrafo 5º do CDC também, prevê a possibilidade das tutelas inibitórias, e ao longo da pesquisa eu fui tentando verificar como poderia ser aplicada essa situação. E a remoção do ilícito ela é uma situação de que a gente pode verificar numa publicidade nos meios de comunicação, nas mídias, ela pode ser evitada através da tutela inibitória. E, por outro lado, também, impedir, no caso da tutela inibitória, seria impedir a prática, a repetição ou continuação. E isso é importante porque há uma irreversibilidade dos efeitos da publicidade. Quanto à tutela inibitória, quanto à remoção do ilícito, essa é para remover os efeitos, né? Porque a ação ilícita já foi praticada. E aí também me veio à memória o que poderia ser aplicado a tutela da remoção do ilícito, no caso da publicidade infantil. Aí me veio à memória também a questão dos banners na internet, também outdoors, que às vezes é colocado ali aquele outdoor, aquele banner na internet, e os efeitos deletérios continuam. É uma possibilidade de ser utilizado tutela de remoção do ilícito para essa finalidade. E também, ao fim desse terceiro capítulo, vislumbrei a possibilidade da acumulação dessas 3 ações, da responsabilidade civil preventiva, da tutela inibitória e da remoção de ilícito, em situações que a gente poderia ter várias situações de comunicação mercadológica, e aí, utilizando a tutela inibitória, a tutela de remoção do ilícito, e também a questão punitivo-pedagógica da função preventiva da responsabilidade civil. É uma possibilidade de acumulação dessas 3 ações. Então, eu entendo que é possível, não que resolva a situação, porque também a publicidade ela está mudando constantemente, mas eu vejo que há uma possibilidade de um controle através desses instrumentos. Lembrando que o princípio da confiança que norteia o Código de Defesa do Consumidor, ele está, né, ao longo dele todo, e ele tem que responsabilizar os que obtêm o lucro. Então, eu vejo que, não esgotando o tema, mas eu vejo que há uma possibilidade de se controlar a publicidade específica de alimentos obesogênicos através desses instrumentos. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Rodrigo. Passo agora a palavra à professora doutora Roberta Densa. Gostaria de reiterar a grande honra da Universidade Federal de Uberlândia em receber uma pesquisadora que é expert no tema. Com a palavra, professora. Professora Keila, eu que agradeço pelo convite, uma honra imensa estar aqui. Eu tenho até pena do Rodrigo, porque se bobear, a gente vai ficar aqui falando até qualquer hora,
que é um tema que não se esgota e eu prometo que não vou fazer isso contigo. Mas é realmente uma honra muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigada também, professor Fernando, que também, com toda certeza, vai colocar aqui muitos apontamentos interessantes para nós. E, Rodrigo, queria te parabenizar, em primeiro lugar, por estar aqui. Você já é um vencedor por estar aqui numa fase tão difícil, numa época em que todos nós passamos por momentos difíceis e você certamente conseguiu fazer com que toda a dificuldade se transformasse na concretização daquilo que você mais esperava. Então, parabéns pela conquista, pelo depósito, pelo trabalho, em primeiro lugar. Parabéns pela estrutura do seu trabalho. Eu achei que você foi muito feliz na estrutura do seu trabalho, porque eu acho que de tudo que já foi publicado em relação à publicidade infantil, eu li nos últimos tempos, acho que eu adquiri todas as obras que tinha, artigos, enfim, e ninguém tem uma estrutura parecida com a sua. Você foi muito feliz ao somar a questão dos direitos fundamentais com a regulação da publicidade e a função preventiva da responsabilidade civil. Então, eu até chego a pensar aqui que a gente tem quase uma tese aí que você poderia ter defendido como uma tese efetiva, porque eu, pelo menos, não encontrei, nem nos textos que eu li fora, nem nos textos que eu li aqui, uma estrutura como essa. Você realmente foi inovador. Também gostei demais pelo fato de você ter focado na questão dos alimentos, que é um dos pontos que mais preocupa na regulação da publicidade no mundo inteiro, em todas as discussões que a gente tem sobre o tema da publicidade voltada para crianças e adolescentes, sem dúvida nenhuma, a questão dos alimentos é a que mais é sensível por trazer um problema de saúde pública, como você muito bem colocou, né? Eu me lembro que eu fui aqui na Faculdade de Saúde Pública fazer, ouvir defesas, enfim, e quase ninguém toca nesse ponto, e é um ponto muitíssimo delicado, não só para crianças, mas para todos nós, né? Todos nós estamos adoecendo em função do que comemos. É realmente uma situação inusitada para o ser humano, porque a gente morria de fome no passado e hoje a gente tem problemas de saúde pelo excesso de alimentos. Então, você foi realmente muito feliz pelo corte que você colocou. A sua linguagem também muito bem colocada, assim, eu comecei a ler, e eu comecei a ler na segunda-feira, e eu tinha me feito a proposta de ler um pouquinho por dia, e segunda-feira praticamente eu tinha lido tudo. Então, eu gostei, assim, porque é o tipo de texto que quando a gente começa a ler, a gente vai adiante, não tem... você usou as notas de rodapé do jeito que deveria ter usado, você colocou uma quantidade de notas de rodapé que foram bem significativas para o seu trabalho, então acho que também foi muito feliz nisso. Na bibliografia também, acho que você coloca muitos textos, artigos, enfim, e isso também ajudou bastante na sua estrutura. Acho que isso, sem dúvida nenhuma, enriqueceu demais a maneira como você colocou. Eu vou primeiro fazer alguns apontamentos, Rodrigo, que não são críticas, mas que, se você eventualmente quiser continuar a pesquisa, eu acho que valeria a pena colocar. Eu não acho que valeria a pena você colocar na dissertação, tá? Justamente porque eu entendi o seu corte, entendi o que você se propôs a fazer, mas, eventualmente, para uma pesquisa futura, e até eventualmente para artigos que você queira desmembrar, para escrever, eu acho que compensa, talvez, a pesquisa. Eu senti o seguinte, você, no seu método, você não rechaça o CONAR. Eu entendi que você entende que um sistema de regulação misto seria um sistema adequado de regulação de publicidade. Aliás, depois é uma das perguntas que eu vou te colocar, mas isso foi o que eu acabei entendendo do seu trabalho. Eu digo isso porque alguns autores rechaçam completamente o CONAR por ser um órgão de autorregulação, e como disse o professor Marcos Catalã esses dias, ele falou, olha, eles cuidam, é o lobo cuidando das galinhas, então eu não entendo que a regulação do CONAR seja uma regulação adequada.
Então, é uma forma de se enxergar a autorregulação. Então, não existe um certo ou errado, é uma forma de enxergar, né? E eu entendi que você não rechaça completamente a ideia de um sistema de autorregulação. E se você não rechaça, trabalhar um pouco o próprio Código de Ética Publicitária, porque no Código de Ética Publicitária a gente tem o artigo 37 e, especialmente, o anexo H do CONAR, que fala completamente, assim, ele é todo voltado para a publicidade de alimentos. Então, você cita, por exemplo, aquele caso da piscina de Nutella, que o youtuber fez, enfim, e aquele caso é um caso que para o próprio CONAR já seria uma publicidade considerada abusiva, já teria sido suspensa. Aliás, acho que foi suspensa pelo CONAR. O próprio caso da Hora do Shrek, que é o caso que você cita, também estaria dentro estaria fora, vamos colocar assim, das regras do CONAR, né? Porque o CONAR também rechaça aquela forma de fazer, que não é bem uma publicidade, mas uma prática comercial em que você incentiva uma quantidade maior de alimentos que não são alimentos saudáveis, né? Então, o problema da Pandurata lá, da Balduco, foi justamente a prática comercial, a maneira como se colocou, e pelo anexo do CONAR isso também seria já algo proibido. Então, seria interessante você, eu entendi que não era o seu corte agora, mas seria interessante você, ao continuar a pesquisa, falar sobre ele. Na mesma linha, lá na página 87, você fala do estágio de desenvolvimento da criança, e tem um ponto que você coloca que é extremamente importante, que dentro das fases de desenvolvimento, você fala que o marketing se aproveita dessas características para incentivar as crianças e seus pais para pedir produtos, né? Dessa questão do egocentrismo e tal. E lá no CONAR, da mesma forma, no artigo 37, há determinadas alíneas que batem justamente nesse ponto, que é o respeito ao exercício do poder familiar. Que é justamente esse talvez um dos pontos mais delicados que a gente tem em relação à publicidade infantil, e isso também fica muito claro lá pelas regras do CONAR, tá? Só para a gente fazer esse apanhado geral. Uma outra coisa que eu senti, e depois eu vou também te perguntar, é que você quase não falou sobre a questão da relação dos pais, né? Quer dizer, como é que fica o papel dos pais dentro do seu trabalho. Eu entendi, porque você cita, tanto na página 92, na 106 e na 124, você cita de fato que ali há uma responsabilidade dos pais. Mas dentro do seu corte, eu entendi que você não quis abordar o assunto, também para não ficar bastante extenso, mas esse, assim, se é um ponto que você entende relevante, talvez colocar na introdução uma pequena nota, dizendo que você optou por não falar a respeito da responsabilidade dos pais, embora você entenda que sim, os pais têm responsabilidade na medida que fazem as compras e tal, como você coloca em alguns pontos. Então, acho que esse talvez seja um ponto também interessante. E eu digo isso porque há muitos autores também que simplesmente entendem que essa não é uma questão que a gente deve levar em conta o papel dos pais, o que eu também acho um pouco complicado particularmente. Lá na página 132, e aí também eu sei que você gosta de escrever artigos, e eu acho que valeria a pena você investir lá no futuro. Você fala na página 132, bem lá no começo, bem lá no primeiro parágrafo, que na verdade não é o primeiro parágrafo, é a continuação do parágrafo da 131, você fala das medidas regulatórias de rotulagem. E nós tivemos uma medida regulatória de rotulagem recente, muito interessante, que fala justamente da mistura do açúcar com sódio e gordura. Então, a mistura desses três alimentos e como a rotulagem do alimento vai ficar. Eu vou ser muito sincera com você, Rodrigo, eu não estudei a fundo, eu só bati os olhos na regulação, bati os olhos no estudo que foi feito pela Anvisa, achei interessante, mas eu também não sei te dizer se
se resolve o problema que você menciona aqui, tá? Mas eu concordo contigo que esse é um problema grave, né? Porque não basta só a gente informar, a gente tem que informar e incentivar o indivíduo a tomar boas decisões, né? Na página 141, e aí é o papel do advogado do diabo, na página 141, você fala de um estudo conduzido pelos Estados Unidos, nos Estados Unidos, né, sobre publicidade infantil, e que esse estudo sugere que a publicidade de alimentos, se ela fosse proibida, seria possível uma redução significativa da prevalência de obesidade infantil, né, nas crianças americanas. E, enfim, eu estudei pra caramba nos últimos tempos, e, Rodrigo, a gente não consegue achar essas evidências. Você coloca muito bem isso no seu trabalho. A gente não consegue achar essas evidências, tanto que no Reino Unido, já nos últimos 5 anos, já teve uma restrição bem forte de publicidade de alimentos, e o resultado prático tem sido praticamente nulo, no sentido de que os índices de obesidade continuam se mantendo altos. Então, esse eu acho que é um ponto a se pensar. E há uma outra questão que no Reino Unido eles estão discutindo bastante, que é a possibilidade de simplesmente proibir a produção, que aí é uma medida muito mais drástica, né? Então, por uma questão de saúde pública, de proibir a produção. Que, de certo modo, você coloca o artigo 10, fala que é um produto perigoso, enfim. E aí é que eu acho que a discussão vai muito longe, né? Porque, enfim, esse é por ser um problema de saúde pública, a gente estaria igualando aqui aos cigarros, enfim. E aí, ao mesmo tempo, hoje a gente lê que a OMS tirou a maconha da lista dos psicotrópicos. Então, eu acho curioso isso, porque assim, acho que a gente não consegue fazer uma leitura, talvez, adequada de todas essas informações, porque realmente é muito difícil para a gente essa leitura homogênea, vamos dizer assim, né? Eu sempre digo que a gente tem que colocar na prateleira certa a rotulagem do produto no sentido de dizer, isso aqui é perigoso, né? Então, eu tenho que entender que aquilo é, de fato, prejudicial à saúde. Então, acho que esse é um ponto extremamente delicado. E no Reino Unido, apesar das restrições, como não tiveram o resultado que eles esperavam, que eles imaginavam, eles estão pensando, inclusive, nessa possibilidade de restrição de produção. E, ao mesmo tempo, isso deu baita discussão lá em Oxford. Na Universidade de Oxford, eu não me lembro qual foi a universidade, se foi de psicologia, não sei ao certo, ou de saúde. Enfim, fizeram uma pesquisa para falar, para entender quem consome os produtos industrializados de alto teor de açúcar, gordura e sódio, e eles concluíram pela pesquisa que mulheres, mães solteiras, que cuidam dos seus filhos sozinhas, são as que têm filhos mais obesos e que consomem os produtos altamente industrializados. E aí foi um super problema, porque as pessoas falaram, não, mas vocês estão criticando a mulher que trabalha fora. Não, a gente está dizendo, olha, ela tem mais um sério problema pela frente, porque ela não consegue trabalhar, cuidar do filho e fazer a comida saudável dela, né? Então, foi super complicado, porque a pesquisa foi publicada e foi publicada como as pessoas leram como uma crítica, e não era uma crítica. Na verdade, eles só queriam dizer, olha, a gente tem um problema muito sério, que é a falta de tempo das mulheres, enfim, que trabalham sozinhas, que cuidam dos seus filhos, elas não têm ajuda para isso, né? Então, foi assim, foi uma pesquisa que foi, eu diria, mal interpretada no primeiro momento, mas que eu acho ela muito significativa, porque ela mostra um aspecto muito doloroso da história, que é a dificuldade que as mulheres, mães solteiras, têm de criar seus filhos de forma saudável, né? Na página 143 você fala da França, da regulamentação da França, que não é uma regulamentação que é especificamente de alimentos, né?
e francês é magro, e a forma de vida deles é completamente diferente, né? Eles se alimentam bem, assim, a cultura do alimento deles é completamente diferente, e até nessas pesquisas que eu fiz, eu percebi que a publicidade de alimentos para ele não é um problema, porque eles têm uma cultura dentro de casa muito mais, vamos dizer assim, eles colocam um alimento no lugar certo, que é um lugar sagrado até para o francês, né? Então isso é muito interessante de perceber. No Reino Unido, parece que, do ponto de vista cultural, a alimentação não é algo assim tão relevante ou importante. Aliás, critica-se muito a comida no Reino Unido, né? E, por outro lado, o francês, ele tem uma preocupação, mas é uma preocupação menor, né? Gostei do fato de você ter colocado também as regras de Portugal, porque recentemente estive num evento lá e existe uma preocupação muito grande com a obesidade infantil em Portugal, mas português gosta de doce, né? Não é à toa que a gente também vai no mesmo caminho, né? Isso também eu achei bem interessante, foi algo que você colocou de uma forma muito importante. Achei muito bacana na página 148, quando você fala de implementação de políticas públicas, que foi um estudo também norte-americano, uma sugestão de políticas públicas para questão de tratamento da obesidade infantil, que eu acho que, lógico, vai além da tua proposta do trabalho, mas eu acho que ela é extremamente importante quando a gente fala de obesidade infantil. Se a gente fizer uma comparação, e o professor Fernando Martins com toda certeza vai lembrar disso, nós, na década de 90, tínhamos uma quantidade muito maior de fumantes, né? E aí, com a implementação de uma política pública, não só uma restrição de publicidade, mas uma política pública firme, nós diminuímos sensivelmente a quantidade de fumantes no Brasil. Hoje, o Brasil, por incrível que pareça, é um dos países que menos tem fumantes no mundo. Acho que só a Turquia, depois dessa implementação de políticas públicas, teve mais sucesso que o Brasil, né? Em contrapartida, por exemplo, na Europa, a situação lá, por mais que eles tenham restrição de publicidade, porque eles têm, não funciona, e lá o povo fuma pra caramba, né? Então, não adianta só falar de publicidade. É necessário estabelecer uma política pública séria, porque senão nós teremos um futuro muito complicado pela frente. Por fim, meu último ponto aqui, e eu vou dizer que eu estou sozinha nisso, tá, Rodrigo? Eu sou a única que diz isso. Eu sou, assim, eu literalmente sou voto vencido. Quase todas as obras, e você cita todas elas, e você segue esse caminho, dizem o seguinte, que a restrição da publicidade infantil, ela é necessária para que a criança não se torne consumista. Eu acho esse argumento um pouco perigoso. Foi talvez um dos pontos que eu mais sofri quando eu estava escrevendo a minha tese, porque eu tinha que ter argumentos que não eram argumentos morais, no sentido de dizer para o outro o que o outro deveria ser. Eu tenho isso muito, assim, como uma meta de vida, eu diria, e dentro do direito eu acho isso muito importante. A gente tem que ter uma esfera de autonomia. E dentro dessa esfera de autonomia, eu posso ser consumista, né? Então, assim, eu acho que o argumento ser ou não consumista, ele é um argumento moral. Eu escrevi agora, acabou de sair a publicação desse artigo, e eu sou a única que diz isso, Rodrigo, eu sou a única pessoa. Então, assim, você não vai ter visto mesmo. Eu acho que perceba, ele é um argumento, mas ele não tira em nada as suas argumentações. Se você tirasse essa argumentação, o teu trabalho se manteria completamente em pé. Porque você fundamentou em quê? Nos direitos fundamentais em relação à alimentação. Então, é óbvio, a gente tem que restringir, a gente tem que trazer limites, e eu concordo 100% com isso, mas o argumento, eu acho que ele é um argumento um pouco complicado nesse sentido, porque entendo que a gente estaria entrando numa esfera que ela caberia muito mais aos pais do que a nós como juristas, né? Então, tudo que diz assim, faz isso porque é melhor para você no direito,
eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Então, eu sofri muito com isso, porque eu tinha que trazer na tese alguns fundamentos que eram fundamentos relativos à pornografia, por exemplo, e eu não poderia dizer que eu tenho que ter restrição de pornografia para criança porque moralmente não é correto. Eu não podia dizer isso, porque esse é um papel que não cabe a mim dizer como é que o outro vai criar o filho, né? Mas a pornografia tem que ser restringida porque a criança não compreende a questão toda que envolve a pornografia e não tem maturidade para a sua compreensão. Então, perceba, a restrição é a mesma, mas o argumento é outro, né? Então, e eu tô sozinha, tá, Rodrigo? Então eu tô acostumada a apanhar também. É só um apontamento final aqui. E aí vem para as minhas perguntas. Você fala lá no início, na página 35, sobre a função preventiva. Em alguns momentos, você coloca a função preventiva e precaucional na restrição de publicidade, né? Então, nós estaríamos restringindo a publicidade para evitar danos, ok. Qual a página, Roberto? Desculpa te interromper. Você fala na 35, depois você fala na 76, na 188 e na 147. Você usa mais ou menos nessas páginas. Mas a ideia seria mais ou menos essa, né? Porque você vai dizer assim, existe uma função preventiva da publicidade e a função preventiva seria no sentido de dizer o alimento enfim, perigoso para a criança, pode, de fato, trazer vários problemas de saúde, com que nós sabemos disso, e essa relação é uma relação certa e segura, né? Agora, precaucional, ela viria no sentido de dizer, olha, a gente não tem certeza científica da relação entre a publicidade, a função da publicidade e o quanto ela é importante em relação ao convencimento na utilização do alimento, entende? Então, assim, ó, você coloca na função preventiva, eu tenho certeza, na função precaucional, eu não tenho certeza e ainda assim devo restringir. Então, eu fiquei um pouco na dúvida, porque isso ficou um pouco nebuloso para mim, assim, se você entende que é preventiva e precaucional, ou se você entende que é só preventiva. Eu entendi que você está falando das duas coisas, que é preventiva e precaucional, porque em vários momentos você menciona que a publicidade é uma parte do todo, do problema que é mais complexo. Então, eu só que você me esclarecesse esse ponto. Na página 56, essa frase é uma frase forte. Na página 56, você usa uma frase forte, que é uma frase do ministro Herman Benjamin. Ele diz assim, ó, não há sociedade de consumo sem publicidade. Não há sociedade de consumo sem publicidade. É uma frase bem forte. E aí eu te pergunto se a gente pode inverter. Não há publicidade sem sociedade de consumo. Se a gente invertesse, o que nós faríamos com isso? Se faria alguma diferença nas tuas conclusões? Porque, entende, o que eu estou querendo dizer? O ministro Herman Benjamin diz, não há sociedade de consumo sem publicidade, ou seja, a publicidade ela tem um fator, ela é um fator relevante e determinante na sociedade de consumo, né? E em muitos momentos do teu trabalho, você não coloca como ela sendo um fator relevante e determinante, mas como sendo um dos fatores da sociedade de consumo. Então, eu não sei se essa sua frase combina com o todo do teu trabalho, tá? Então, eu queria que você refletisse um pouco sobre isso, se a gente trocasse a frase, né? Na página 130 também tem alguma referência sobre. Na página 68, vamos lá. Tá. Você fala da resolução Conanda, entendi o seu posicionamento em relação à constitucionalidade, perfeito. E eu te pergunto se se viesse uma resolução da Senacom, que é o que se espera a respeito do tema,
se você entende que seria o órgão que poderia regular o tema. E se viesse essa regulação, o que prevaleceria? Senacom ou Conanda? E por quê? Né? Porque esse também é um tema da ordem do dia que parece que, de fato, vai acabar acontecendo. Página 71, deixa eu ver o que mais. Tá. Você fala na página 71 do sistema de controle de publicidade, né? Então, você vai explicar o que é o CONAR. Fala na 71 e na 72, né? Fala que muitas vezes a atuação do CONAR é inócua, e eu concordo contigo, porque tem coisas ali que realmente não faz sentido. E se você entende que esse controle de publicidade ele pode ser, de fato, misto, né? Se a gente poderia usar o CONAR com a regulação estatal. Digo isso porque a gente tem, por exemplo, várias decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, e isso eu acho muito curioso, porque muitas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, elas são usadas as regras do CONAR em relação à publicidade comparativa, porque a gente não tem regulação de publicidade comparativa no Brasil, mas o CONAR traz. E quando a gente pega as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, todas elas usam o artigo 32 do CONAR para dizer que posso fazer publicidade comparativa por causa disso, daquilo. E aí eu fico me perguntando por que a gente também não usa as regras do CONAR em relação à publicidade infantil, porque a discussão é exatamente a mesma, né? E as restrições do CONAR são super severas, super mesmo severas, elas não são restrições inócuas. É que, assim, inócuo talvez seja o órgão na hora de aplicar a sanção. E aí eu concordo 100%. Porque existe uma regulação, mas o próprio CONAR muitas vezes meio que se afasta dela, né? Aí você fala um pouquinho da questão do controle posterior, mas aí também é uma outra história. E existe um outro ponto, que talvez seja o ponto mais essencial do seu trabalho. Existe, como você muito bem colocou, um acordo entre as empresas para que não se faça a publicidade infantil, a publicidade voltada para criança de alimentos. Então, para crianças voltadas até 12 anos de idade, já existe aí um acordo. Isso seria mais ou menos que uma regra de compliance, quer dizer, uma autorregulação. Eu digo que eu não vou fazer. E aí fica a pergunta, por que a gente discute tanto uma questão de autorregulação se a própria empresa disse que não pode fazer? A própria empresa diz assim, eu não vou fazer isso, e faz. Quer dizer, ela reconhece que a ação dela é uma ação incorreta, né? E, ao mesmo tempo, ela descumpre aquilo que ela se propõe a fazer. E se o juiz, nesse caso, ele, independentemente de discussões, CONANDA, CONAR, se o juiz poderia usar essas regras para fundamentar a sua sentença e dizer que há aí uma contradição daquilo que a empresa se propõe para aquilo que a empresa faz e dizer que a própria empresa está dizendo que ela está contra as regras. Falei demais, eu tinha milhares de anotações, já falei, Rodrigo, a gente precisa depois tomar um café, comer pão de queijo, tomar vinho, para falar sobre isso tudo. Pós-pandemia nós vamos fazer, com certeza, professora. Combinado, Rodrigo. Obrigada, é isso. Eu agradeço. Muito obrigada, professora Roberta. Nossa, passaríamos a noite inteira ouvindo, né, Rodrigo? Com muito prazer. É muito bom ouvir quem tem o conhecimento e quem tem o dom da palavra. Então, com a palavra, o candidato Rodrigo. Pois bem, respondendo a primeira pergunta, eu creio que para tentar explicar a função preventiva, eu utilizei o princípio da prevenção. E depois eu saí, ao longo do texto, revendo isso e posso deixar esse princípio. Na verdade, é o princípio da prevenção que tem que prevalecer. Eu vou ter que rever, muito pertinente, agradeço muito, professor, a sua ponderação. A outra pergunta, creio também que o Senacom seria um órgão competente para poder regulamentar. Não vejo problema nenhum nisso, pelo contrário, é um órgão forte, eu não vejo problema nenhum nisso. E a questão
também do CONAR, eu penso da seguinte forma: o que for possível utilizar, seja autorregulamentação, seja legislação, no sentido de regulamentar essa situação, não vejo problema nenhum. Então, eu creio que se for em benefício do melhor interesse da criança, não vejo problema, professora. Agora, te agradeço demais as considerações, vou ponderar em todas elas e vou, com certeza, fazer as modificações necessárias no texto. Te agradeço demais as suas opiniões, professora, muito grato mesmo. Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Passo agora a palavra ao professor Dr. Fernando Rodrigues Martins. Mais uma vez, reiterando os meus agradecimentos, professor Fernando, por mais uma vez, um grande colega, um grande conhecedor do assunto, estar aqui conosco, compondo uma banca na Universidade Federal de Berlândia. Eu que agradeço o convite, eu peço desculpas pelos embrólios. Eu estou passando momentos na vida que são complicados, momentos de 5 minutos decisivos, aqueles filmes do Johnny Depp, que você não tem tempo para nada, absolutamente nada, inclusive espaço e tempo, muito complicado. Nesse mesmo momento aqui no WhatsApp, a Clarice me chamando, olha, hoje tem a Assembleia do Brasil com tal, e vida que segue, né? Um momento importante da vida nossa. Agradeço o convite formulado pela orientadora, parabenizo o Rodrigo pela brilhante dissertação que escreveu. É um prazer e uma honra estar contigo, professora Roberta Denz. A professora Roberta, ela consegue ter uma característica muito grande e bela nela, belíssima, que além dela ela ter uma pesquisa muito forte em áreas difíceis, como a área dos vulneráveis, e com independência dogmática, isso é importante. É muito fácil nós repetirmos aquilo que os grandes autores dizem, e ela, às vezes, vai contrariar o que os grandes autores dizem, porque ela tem uma independência dogmática. Isso é muito bom, isso revela uma grande capacidade. E, além de ela tem uma pesquisa muito forte, para todos nós que a lemos, ela tem uma outra característica, que ela é editora. Então, ela não só contribui com o pensamento jurídico nacional, no que respeita a jurídica, a dogmática brasileira, mas o que é de melhor também para quem está pesquisando. Então, houve um acerto incrível na escolha da professora Roberta Denz, tanto naquilo que respeita a dogmática, como naquilo que respeita a exortação dessa dogmática. E pode estar certo, Rodrigo, você escolheu com publicidade, mas ela lê tudo. Ela tem um problema, ela lê tudo, porque ela é editora. A maior inveja que eu tenho na vida é da bibliotecária de Nova York. Isso mesmo. A bibliotecária de Nova York. Porque todo livro que chega na biblioteca de Nova York, ela é obrigada a fazer um resumo. Você imaginou a cultura que essa pessoa tem? Então é o seguinte, quando você a convidou, eu falei, eu não sei se ele está dando um tiro no pé, se ele está querendo arriscar mesmo, porque eu gosto dela na matéria de publicidade, é problema. Agora, você se saiu muito bem na sua escrita, porque houve quase total convencimento da professora. Quase total convencimento. Então, sim, você está de parabéns. E, professora Roberta, é isso que eu digo aqui. Estou dizendo isso, eu já te disse outras vezes, né? Você tem essa capacidade de luta, de perseverança. Que mulher extraordinária você. Né? Ainda bem que isso está sendo gravado, né? Eu não estou falando de forma aleatória. Né? Eu te disse outro dia no telefone, é isso mesmo. Você é muito rica e muito vitoriosa nas suas lutas. Então, seja bem-vindo ao nosso programa, né? Tomara, professora Keila, que essa pandemia acabe logo e nós a levemos presencialmente para a grande massa de estudantes a aprender as duas coisas dela, né? A importância da dogmática e a importância da mulher que lê e que publica. Isso é fantástico para todos nós. Né? Nós saímos das mãos das grandes editoras, das malvadas editoras, e a professora Roberta hoje ela democratiza um setor que é mais complicado que publicidade. Ou tão complicado quanto publicidade. Bom, Rodrigo, eu tenho algumas anotações. Primeiro, eu quero dizer que eu gostei muito da leitura do seu trabalho. Eu me vi muitas vezes aqui no seu trabalho, Rodrigo, até na maneira de escrever.
sinceramente. Não é porque eu estou falando que o seu trabalho é bom. Me vi aqui até do jeito. Você pegou o meu portuguesão de escrever, o cariz. Eu adoro escrever cariz, característica, né? Tem gente que não gosta disso. O professor Renan Lotu falava, você virou lusitano agora? Por que você está utilizando essa expressão? Seja mais direto, né? O lusitano ele não é direto, ele fica dando volta nas palavras. Mas, e gostei da forma também como você desenvolveu no plano metodológico, né? Muito embora você tenha separado as notas de rodapé, isso dá um problema sério também. Ficou legal, ficou muito bom, mas aumenta o volume da sua escrita. Perceba, aumenta o volume, isso é um problema. Agora, de outra sorte, o que eu te chamo a atenção aqui no seu trabalho é o seguinte, você não separou, pelo menos para mim, essa cópia que veio, a cópia redigida, eu só abri ela, não abri a virtual, ficaram os capítulos um atrás do outro, o primeiro, o segundo e o terceiro emendado. A boa dissertação ela tem assim, um respiro para o leitor, não é uma coisa direta, pelo menos para mim está assim, você termina o capítulo 1, já vem na mesma folha de conclusão do capítulo 1º, do capítulo 2º. E isso não é bom, você tem que dar um refresco, a gente precisa tomar um chá no meio da leitura da dissertação. Não é uma correria, né? Mas eu estou com um problema em relação... um elogio que vai aqui. Você conseguiu fazer conexão. Isso é importante. Do direito fundamental à saúde com o direito de proteção da criança. E aí você justificou a responsabilidade civil. Esse link é difícil de fazer. É muito difícil de fazer. Porque, a rigor, cada um deles é uma dissertação por si só. Você conseguiu fazer isso. Muito legal. Só que você começa o subtítulo da tua dissertação, você vai lá e acrescenta a seguinte expressão, hermenêutica à luz do direito fundamental. E aqui é um problema, porque você está falando de hermenêutica, e eu vou te chamar a atenção para 2 princípios que você não trabalhou muito pouco. Que no Estatuto da Criança e Adolescente são 2 princípios, no direito da criança e adolescente são 2 princípios muito fortes e que são princípios ligados às declarações humanitárias, à Constituição Federal e ao Estatuto da Criança e Adolescente, que é o princípio da proteção integral. Você não citou o artigo 1º do Estatuto da Criança e Adolescente. Esse artigo ele é um concreto, ele é um arrimo do Código de Defesa do Consumidor. A criança tem o direito à proteção integral. Essa é a base. Essa é a base, porque ele replica o 227, mas de uma maneira positivada, fechada, impositiva, de deveres de proteção. Então, isso você deveria trabalhar mais, e especialmente no capítulo que você vai concluir pela responsabilidade civil e pela prevenção. Porque o que adianta ter a proteção integral? De que vale isso se a prevenção não pode estar ligada a ela? Então, ali, você justificaria muito bem, e esse é o raciocínio indireto também da professora Roberta, você justificaria muito bem a prevenção, porque a proteção integral ela só pode existir na integralidade se tiver prevenção. Porque se existir o dano, a proteção integral já não é mais integral. Perceba isso. E o outro princípio que você citou também, mas você não adentrou, é o princípio do melhor interesse da criança. E eu não vi também, na sua dissertação, o artigo 6º do Estatuto da Criança e Adolescente, que diz o seguinte, na interpretação, eu estou até com ele aberto aqui, fazer a leitura, porque eu não lembro, na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Veja só, quem que escreve sobre o princípio do melhor interesse da criança? O ministro Fachin, Gustavo Tepedino, e aí vai, porque eles utilizam ele como fórmula de interpretação. E isso iria te ajudar demais. Tanto te ajuda que você poderia dispensar, a professora Roberta Deza vai concordar comigo agora, você poderia dispensar até o diálogo de fontes e trabalhar só com o princípio do melhor interesse para chegar aonde que você quer. Tranquilamente. Então, você deve jogar esses 2 princípios
no seu último capítulo, quando você vai falar para que eu preciso da responsabilidade civil preventiva. Primeiro, porque eu tenho uma imposição do Estatuto da Criança e do Adolescente que leva à proteção integral. Ponto. E segundo, porque é uma regra hermenêutica, aí você justifica o título da sua dissertação, que diz que deve-se interpretar tudo de forma mais favorável à criança e adolescente. Poxa, você fecha a sua dissertação, fica magnífico, fica magnífico. Não pode ficar o vaso estanque. O que é direito fundamental, o que é alimento e publicidade e o que é depois responsabilidade civil. Porque quando você foi ao meu gabinete, eu até expliquei, falei, a dissertação tem que estar amarrada, sólida. Você ia conseguir fazer isso quando você linkasse, obviamente, o capítulo primeiro com o princípio do melhor interesse e o princípio da proteção integral com o seu capítulo terceiro. Eu te chamo a atenção disso daí, que eu acho muito importante, que ficaria fechado. Eu só tenho essa observação para fazer. Eu ratifico tudo que a professora Roberta disse. O seu trabalho está muito bom, ele está muito bem escrito, ele está palatável, ele não está cansativo, Algumas coisas dá para a gente, por exemplo, fazer assim, um advogado do diabo para você, quando você começa ali falando da carta de João Sem Terra, né? A carta de João Sem Terra, porque João Sem Terra ele era perverso, maldoso, ruim, matava criança, né? E a citação que você faz da carta de João Sem Terra é pelo Ingo. Não dá. A história de João Sem Terra é uma história diferente. Tem um livro muito interessante do professor Nelson Neri, que se chama Princípios Processuais na Constituição Federal, que ele explica a carta de João Sem Terra. Explica muito bem, melhor que o professor Ingo. Porque a carta de João Sem Terra gerou o devido processo legal, que hoje é uma cláusula diferenciada na evolução do jurídico. Tá? Mas, assim, dava para fazer alguns apontamentos críticos de última hora. Mas isso não é correto por parte da banca, eu diria. Seria questões pequenas, seriam questões que um professor não deve fazer com o aluno, apesar de discordar. Tá? Agora, a grande deixa do seu trabalho, que eu acho que você precisa melhorar, é justamente esses dois princípios da criança e adolescente lá no final do seu trabalho. Porque poucos têm direito à proteção integral no sistema jurídico. Poucos. Então, isso ia melhorar bastante o seu trabalho. Eu acho que travou aqui, não travou? Agora eu acho que travou. Mas vocês me ouviram aí até agora? Ouvimos. Totalmente. Então, tá bom. Então, são essas as minhas ponderações, Rodrigo. Eu acho que você precisa só melhorar essa parte. De resto, está muito bom. Você ficou muito alucinado aí quando você estava escrevendo, ficou maluco, a gente fica mesmo, né? Mas ao final você conseguiu chegar lá. Professor Fernando, eu te agradeço muito, professor. Lançou luz aqui sobre o meu trabalho. Como sempre, né? Essa paciência que você tem comigo, me receber no gabinete, me receber lá na faculdade. Então, assim, te agradeço, vou incorporar com certeza. Para mim é um privilégio ter uma banca dessa envergadura e ter esses posicionamentos aqui, porque estou muito feliz, vou fazer essas incorporações no texto e para mim vai ser inesquecível esse dia. Tá bom. Então, muito obrigada, professor Fernando. Excelentes observações. Eu sou aquele tipo de orientadora que eu me coloco ao lado do orientando e todas as observações que a banca faz são observações para o orientador também, que não teve aquele olhar que o examinador teve em determinado momento. Então, tudo que foi falado junto com o Rodrigo aqui, eu estou anotando, porque a gente vai trabalhar no texto final para incorporar todas as sugestões e fazer desta pesquisa um trabalho cada vez melhor, né, Rodrigo? Com certeza. Professora Keila, eu anotei aqui, acabei esquecendo. A gente vê claramente também no trabalho uma influência forte na questão metodológica, especialmente na questão da responsabilidade civil. Então, essa ligação de vocês, assim, ela foi muito interessante no trabalho.
isso ficou muito claro. Para quem conhece o seu trabalho, para quem conhece o Rodrigo, a gente vê que vocês realmente tiveram uma interação muito boa. Então, a gente vê que a orientação aqui, ela realmente foi extremamente funcional. O Rodrigo é o tipo de orientando que ele realmente vai fundo, ele realmente quer pesquisar, ele quer avançar. Então, é o orientando que todo orientador deseja ter, né? Bom, Verdade. só para não ficar uma lacuna em relação à arguição, na verdade não é uma pergunta que eu vou te fazer, é só uma observação. Na sua apresentação, Rodrigo, o seu texto está bastante completo, salvo as observações dos professores, obviamente, mas na sua apresentação, eu acho que faltou um pouquinho você fazer a relação que você demonstra no item 3.2 da sua dissertação, onde você menciona a publicidade infantil de alimentos, vinculando ao aumento das taxas de obesidade e doenças crônicas. É claro que você não fez aqui uma pesquisa empírica, você trouxe dados que você pesquisou, mas fala um pouquinho para nós aqui nesses minutos finais sobre essa relação que você encontrou na pesquisa que você realizou entre a publicidade infantil e o efetivo aumento da obesidade. Sim. Essa vinculação. Acho que passo despercebido, eu não mencionei. Essas pesquisas, eu verifiquei que existe uma relação muito intrínseca entre a publicidade, o consumo e as DCNTs. Então, de acordo com esses artigos, tem artigos de outros países, do pessoal de nutrição da USP, e eu consegui vislumbrar ao final que realmente há essa relação. E que se houver o controle da publicidade, no meu entendimento, vai diminuir a incidência dessas doenças. Eu cheguei a essa conclusão nesse capítulo. Muito bem. Então, agora eu convido os professores a se juntarem comigo na outra sala, que está destinada à deliberação do trabalho. Nós vamos fechar aqui a nossa imagem e os nossos áudios, Rodrigo, para a deliberação e retornamos em minutos.
Com o candidato Rodrigo Luiz da Silva Versiani, após deliberação da banca, os professores todos concordaram com a aprovação do trabalho, com todas aquelas observações para o aperfeiçoamento final, mas o trabalho alcançou com muito mérito o que desejaríamos enquanto uma dissertação de mestrado aqui no programa, abordou todos os pontos com adequação, enfim, Rodrigo. Você agora é um mestre em Direito pelo curso de mestrado da Universidade Federal de Berlândia. Meus parabéns. E eu que acompanhei você nesses últimos 2 anos, eu sei o quanto esse trabalho, este momento representa para você, eu sei o quanto representou ingressar no nosso programa, eu sei o quanto você fez por merecer estar ali, eu sei o seu perfil de pesquisador, eu sei que você é incansável, então, como orientadora, ter acompanhado todo esse percurso é muito gratificante para mim também. Obrigada pela confiança em convidar e permitir que eu estivesse ao seu lado durante todo esse período. Rodrigo, mais uma vez eu queria te dizer isso, assim, parabéns mesmo pela sua estrutura de trabalho, pela sua pesquisa. A gente vê que você realmente pesquisou, você foi atrás. De tudo que a gente lê, você disse, não, isso aqui não pode ser só isso tem que ser mais, e a gente... É nítido isso no seu trabalho, é nítido. Você não teria feito... Você poderia ter terminado ali com 2 capítulos dividido em 4, mas você não fez isso porque você tem um espírito inquietante, a gente percebe isso claramente no seu trabalho. Então, parabéns, e assim, continue a fazer essas pesquisas, continue a escrever sobre, continue a pesquisar sobre, porque a gente precisa desse espírito mesmo na academia, né? Não é só aquela coisa de assim, eu acho que é isso e tá tudo bem. Então, assim, você tem isso dentro de você e, enfim, mais uma vez, parabéns, professora, pela orientação. A gente vê nitidamente ali que teve uma forte presença mesmo de orientação. Parabéns, acho que você precisa, não é só comer pão de queijo, tomar café, não, tem que tomar um vinho hoje, viu, Rodrigo? Sexta-feira, Rodrigo. Posso fazer algumas considerações rápidas? Sim, com a palavra. Quero agradecer, quero pedir também perdão para aquela pelo incômodo. Eu sei que ao longo desses anos não foi fácil me tolerar. Imagina, incômodo nenhum. Mas ela é uma pessoa maravilhosa, atenciosa, uma pessoa que foi a melhor escolha que eu poderia ter feito como orientadora. E eu realmente eu tenho esse espírito mesmo, professora Roberta. Inclusive, não sei se você vai se lembrar, mas lá no Congresso do Brasil Com, lembra da nossa conversa? Lembro, claro que eu lembro perfeitamente, como se fosse hoje, ao lado da banquinha de livros. Eu comprei seu livro e falei assim, eu vou deixar esse livro aqui, porque enquanto essa autora não assinar, eu não busco ele. Aí, não foi isso? Lembro perfeitamente. Aí nós encontramos, eu contei que era esse tema, eu estava defendendo a tese ali, então, assim, é um sonho muito grande realizado, é uma mudança, assim, na minha vida profissional, eu tive que insistir muito, porque tem família, tem filhos, então é uma vitória da minha família. E assim, se não fosse por Deus mesmo, que Ele que foi que me conduziu e me deu força para ausentar, para poder primeiro conseguir ser aprovado, né? Porque o certame é muito seletivo esse processo da UFO e realmente um time de professores que é maravilhoso. O Fernando, acho que ele saiu, mas assim, as aulas dele, da professora Keila, sabe, a gente tem isso gravado. Então, assim, momentos maravilhosos. Eu vou deixar claro que se eu der na cabeça, eu vou aparecer lá no programa. De repente, para poder assistir as aulas lá. Sempre, sempre. E eu gostaria também de parabenizar a sua esposa, a Emily,
a Maria Clara e o Davi, porque nós sabemos o quanto o apoio da família, você que fazia viagens semanais para acompanhar as aulas, para cumprir os créditos, a gente sabe o quanto a força da família é fundamental Sim. nesse momento de realização desse sonho que eu sei que era para você, o mestrado. Muito Rodrigo, obrigado. não fique aqui. Você sabe Oi? que uma pesquisa nunca termina, né? Você vai ter aqui alguns dias de descanso, aí começa de novo, você já queria doutorado, como é que faz? Eu sei que Pois então, a UFA ainda eu, não tem o curso de doutorado no programa, mas em breve eu acho que vamos conseguir. E a casa está sempre aberta, estará sempre aberta para você. obrigado. Muito obrigado. Rodrigo, estou muito feliz por você. Parabéns. Parabéns mesmo. Eu tenho que fazer Obrigado, uma Você professor. observação aqui. Foi mencionada a última reunião do Brasilcom. Rodrigo, hoje está acontecendo uma assembleia do Brasilcom. O professor Fernando é candidato a presidente. Ele vai ser provavelmente eleito presidente na noite de hoje. Então, ele teve que se desligar neste momento final para se unir aos demais na assembleia em que está acontecendo essa votação, enfim. Então, ele pede desculpas por não poder conseguir acompanhar esse finalzinho, mas parabeniza pelo trabalho, assim como ele já deixou claro no Sim. momento da eleição. Que Tá bom? notícia boa. Eu fico muito feliz em saber disso também, que o professor Fernando vai assumir o Brasilcom. Muito feliz mesmo. Então, Rodrigo, agora eu vi mesmo, comemorar. Vai comemorar com a Emily, Maria Com Clara e com o certeza. Davi. Eu Com acho certeza. justíssimo. Tá Então, ótimo. professora Roberta, muito obrigada. Essa semana, esses 2 momentos na Universidade Federal de Uberlândia foram para nós uma honra imensa. Assim, Para mim, ainda mais, a certeza. sua palestra na terça-feira foi elogiadíssima, mesmo depois de finalizado, o pessoal continuou enviando mensagens, a gente já disponibilizou lá no YouTube do programa, o pessoal já está assistindo novamente, então espero que retorne sempre à UFO também, a casa está sempre aberta para recebê-la. Que bom. Eu fico muito feliz, professora, de verdade, uma alegria muito grande compartilhar e discutir esses temas, né? Como eu disse antes, para mim, eu realmente ficaria aqui, ó. Mas eu já falei para o Rodrigo, a gente ainda vai, a gente ainda vai sentar para falar para costurar, né? Para fofocar sobre o tema. Eu tenho certeza disso, como eu tenho que o sol vai nascer amanhã. Nós vamos É nos isso aí. encontrar para falar